E aí, pessoal, vocês estão bem? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula e antes de tudo mesmo, quero pedir, por favor, deixe seu like, se inscreve no canal, manda esse conteúdo aí para uma amiga, para um amigo que também está começando no mundo da programação. Isso vai ajudar muito eles e também ajuda muito o canal, porque diz para o YouTube que esse conteúdo é relevante e o YouTube entrega aí esse conteúdo para mais pessoas nessa nossa jornada de evoluir como Dev Javas, beleza? Agora, vamos partir aí para o conteúdo. Vamos falar sobre interface. E pessoal, assim, a gente já está caminhando aí para o final do nosso módulo de POO. Teoricamente, essa seria a última aula aí do nosso módulo, mas eu resolvi trazer mais uma aulinha falando sobre Enum e sobre Final. E a gente vai ver como é que o Final, principalmente ele, interfere na questão da herança. Quando a gente transforma uma classe em Final, um atributo em Final ou até mesmo um método em Final. Mas isso aí é um papo para a próxima aula e muito provavelmente eu vou trazer também uma outra aula que vai ser um projetinho englobando tudo que a gente viu aqui na teoria, uma coisinha assim mais real. Estou pensando ainda no tópico para poder estar fazendo esse projeto aí junto com vocês e vocês terem uma visão mais realista de todos os assuntos agrupados. Mas, sem mais delongas, vamos aqui para a nossa IDE para começar a ver o assunto de interface. E pessoal, vejam bem, de modo geral, interface vai ser uma aula bem curtinha, porque a gente já viu na aula passada ali sobre a classe abstract, e quando a gente tem algo abstrato, seja ela classe ou método, a gente sabe que obrigatoriamente, quando a classe é abstrata e os métodos também são abstratos, obrigatoriamente quem faz o extends ali daquela classe abstrata com seus métodos abstratos tem que fazer a implementação desses métodos. E a gente lembra também que métodos abstratos consistem em um método que não tem corpo, ou seja, ele só tem assinatura e essa assinatura lá na frente, pelas classes filhas que herdarem aquilo ali, vão sofrer uma sobrescrita e aí na classe concreta a gente sim vai fazer uma implementação ali daquela assinatura que veio como abstract, ou abstract, enfim, da nossa classe abstrata. Interface é basicamente isso. A única diferença é que ela não nos dá opções. Aqui, por exemplo, na classe abstrata, a gente tinha ali a opção de decidir se na classe abstrata algum daqueles métodos ali ia ser abstrato ou concreto. Já que na interface vocês vão perceber que essa possibilidade não existe. Os métodos da interface obrigatoriamente têm que ser abstratos e obrigatoriamente têm que ser implementados ali pelas classes filhas concretas que estão herdando daquela interface. Vamos aqui criar um pacote de aula 08, porque eu já tenho um pacote ali de aula 8, mas é uma aula que eu vou refazer, tá? Porque eu decidi trazer interface primeiro, até porque eu tinha prometido na aula passada que a próxima seria interface. Essa daqui eu vou apagar. E eu vou refatorar aqui para ficar no mesmo padrão, sem o zero na frente. Prontinho, temos aqui a nossa aula 08 e vamos criar aqui uma primeira interface. E eu vou chamar essa interface de uma interface animal. Eu vou tentar criar aqui na nossa interface um método void. Vou colocar aqui emit som mesmo, mas com uma diferença da sugestão da IDE. Eu vou tentar abrir um escopo aqui nesse método. E vou tentar colocar aqui, ele já até me falou ali, Vou tentar colocar aqui um comportamento. Animal fazendo som. E percebam que ele fica apontando aqui um erro insistentemente, apesar de que, olhando assim, não há nada de errado com o meu método. Vocês podem estar estranhando quando eu coloquei o public aqui. Mas por que eu não coloquei o public? Porque uma vez que é uma interface, todos os métodos que estão aí presentes vão ter que estar disponíveis ali, públicos para suas classes que vão herdar. Então, para a IDE, não faz sentido eu colocar um public explicitamente ali na frente, sendo que a função dessa interface é de fato ter métodos que vão sofrer ali o override, que vão sofrer
demais classes precisam obrigatoriamente ter acesso a esses métodos. Então, eu vou deixar aqui só o void. Voltando aqui ao ponto do erro, se vocês perceberem, ele vai me dizer aqui, ó, interface abstract methods cannot have body. Ou seja, a interface ela é abstrata e os métodos dessa interface não podem ter um corpo, não podem conter o corpo. Então, vocês percebem a semelhança lá com a nossa classe abstrata? Quando a gente transformava uma classe abstrata, se por acaso o nosso método também fosse abstrato, o nosso método também não poderia ter corpo. Então, eu acho que o grande X da questão aqui, entre interface e classe abstrata, é que na classe abstrata a gente tem a liberdade de implementar métodos abstratos, assim como implementar métodos concretos, mas na interface você obrigatoriamente tem que implementar todos os métodos sem corpo, ou seja, todos os métodos abstratos. Então eu vou retirar aqui, para minha ideia parar de reclamar, e vou deixar mais esses aí que ela sugeriu, só a tempo de agilidade, tá bom? Então beleza, a gente tem uma interface aqui animal, e agora a gente vai criar uma segunda interface, que vai ser mamífero. Desculpa. Que vai ser mamífero. Na verdade, eu não quero nenhuma classe. Eu quero uma segunda interface. Porque assim, percebam, animal é uma super classe, uma super interface, na verdade. Porque animal pode ser qualquer coisa. Animal pode ser um réptil, animal pode ser um mamífero, animal pode ser uma ave. Então assim, a interface animal é uma super. Mas eu quero começar a especificar, quero começar a afunilar ali as minhas interfaces até chegar na minha implementação concreta de fato. Então, eu vou criar aqui um mamífero e vou criar aqui também uma ave, né? Uma interface ave. Eita, quase eu boto errado o record. Ave. E beleza. Lembra que lá na nossa herança, quando a gente queria herdar de uma superclasse, a gente usava uma palavrinha reservada chamada extends. Aqui na interface vai acontecer a mesma coisa, tá bom? Como é de interface para interface, nós usaremos extends. Mas quando a gente chega lá na implementação de uma classe concreta que vai estar usando a interface, vocês vão ver que a gente vai conhecer uma palavrinha nova que será implements. Então já mentaliza aí na cabecinha de vocês. Herança de interface para interface, ainda usamos extends. Mas quando vamos usar uma interface dentro de uma classe concreta, a gente usa o implements. Fechou? Beleza, bora lá. Então agora eu quero dizer aqui, ó, que ave extends de animal. Vou deixar aqui vazio. E mais uma grande diferença. Lembra que lá na nossa classe abstrata, quando a nossa classe era abstrata e quando nossos métodos eram abstratos e a gente fazia, né, o extends dessa classe abstrata com seus métodos abstratos lá em uma classe concreta, a gente era obrigado a fazer a implementação daqueles métodos. A IDE ficava lá dando aquela reclamadinha ali, né, falando, tem que implementar os métodos, tem que implementar os métodos. E a gente fazia a implementação e aí fazia a elaboração do corpo dos métodos. Aqui percebam que ele até sugeriu ali, trouxe, mas eu não herdei nada. E, inclusive, ele trouxe até mamífero aqui, que não faz sentido nenhum. Mas beleza. E aqui em mamíferos eu vou fazer a mesma coisa. Extends animal. E vou tirar isso aqui. Beleza. Temos aqui uma interface super e temos duas interfaces ali, só super, especificadas. Vou criar agora uma implementação concreta para cada uma dessas interfaces. Vou criar a classe cachorro e vou criar também a classe passarinho. E agora está na hora da gente usar aquela nossa palavra reservada diferente, que a gente aprendeu no instante, né? Que é o implements. Então, eu vou fazer aqui, ó, um implements ave. E agora sim, cadê essa chave desse? E agora sim, percebam que a minha IDE está
dando um erro muito parecido com o que dava lá na nossa classe abstrata, que tinha métodos abstratos. Ela tá aqui, ó, me pedindo para declarar, né, para implementar os métodos abstratos, emitir som e mais os outros ali que ficaram intrínsecos, né? A IDE não trouxe escrito todos. Mas, gente, fato curioso. Eu fiz aqui um public class passarinho implementos AVE. Se a gente voltar aqui na nossa interface AVE, não tem nada implementado, né? A gente não escreveu nada aqui. Então, por que minha IDE está reclamando quando eu fiz o implements aqui na nossa classe passarinho? Se a nossa classe aves, que é de onde a gente está fazendo o implements, não tem nada escrito. Se a gente observar bem direitinho aqui, na nossa interface AVE, ela é extend de animal. E o que isso significa? A gente já sabe, né? Ela está herdando tudo que é de animal. Então, a gente não precisa reescrever aqui tudo que está lá em animal, porque ela já está herdando. Mesmo que a gente não esteja visualizando esses métodos lá em AVE, ela já está herdando de animal. Então, o que eu posso fazer aqui? Posso fazer a implementação, né, de características específicas de um ave, que é aqui voar, bicar, chocar e ciscar. E quando eu voltar aqui em passarinho, o que ele vai me pedir? Ele vai me pedir para fazer a implementação. E aí, percebam, olha que massa. Ele separa aqui bonitinho. Ele está pedindo para fazer a implementação de tudo que vem lá da nossa interface animal, emitir som, correr, dormir, comer, brincar. E ele também pede para eu fazer a implementação de tudo que está lá em ave: voar, bicar, chocar e ciscar. E por que isso? Porque a ave tem os seus próprios métodos, né? Seus próprios comportamentos, mas ela também tem os comportamentos básicos ali herdados de animal, que é comum para qualquer animal, independente do tipo do animal. Então, quando eu implemento uma classe concreta que faz ali o implements de ave, eu preciso trazer toda essa carga para a minha classe concreta. E daí eu vou fazer a implementação desses métodos de acordo com a nossa classe. No caso do passarinho aqui, ele tem aqui, essa parte do voar aqui eu não vou nem me preocupar muito, né? Porque são coisas específicas do passarinho. Então não preciso diferenciar muito. Mas eu vou deixar aqui só a nível de ilustração mesmo. E chegamos na parte, né, que eu quero frisar assim, deixar em destaque, que são as partes dos métodos que a gente vai fazer sobre a escrita, que está vindo lá de animal. E animal é comum para todas as classes que vier ali da herança de animal, né, que é uma super classe. Então aqui eu realmente preciso diferenciar. Por quê? Nesse nosso cenário aqui, né, onde a gente tem cachorro e a gente tem passarinho. Mas eu poderia ter também, além do passarinho, agora tem um papagaio. E aí, o papagaio poderia fazer essas coisas aqui, ó, de forma diferente. Ele ia fazer implementos também de aves, mas isso aqui poderia ser completamente diferente. Então, nesse caso, seriam duas aves, mas que teriam esses comportamentos aqui, ó, diferentes. Isso vale para essa parte aqui também. Mas eu quero dar uma frisada aqui nessa parte porque é o que vem de animal e isso aqui vai estar em todos os animais. Beleza? Então, bora lá. Passarinho. Correr. Gente, passarinho até dá uma corridinha, mas é uma coisa bem sutil assim, né? Vou colocar corridinha. Vai. Eu nunca vi um passarinho, né? Isso, eu tô falando de pássaros pequenos. Eu nunca vi um passarinho dando uma carreira. Né? Se for um avestruz, beleza. Mas um passarinho, eu nunca vi um passarinho correndo super rápido. Mas bora lá. Dormir, eu vou dizer que ele... Eu não gosto quando a ideia faz isso. Ai. Eu vou dizer que ele dorme em pé. Comer, eu vou dizer que ele come grãos. Comendo grãos ou frutas.
brincar, eu vou dizer que ele brinca na lagoa, beleza? Eita, só uma bagaceira aqui. Peraí. Brinca na lagoa. Pronto. Temos aqui o nosso passarinho com todos os métodos sobrescritos que ele herdou de animal, que por sua vez passou por ave, e aí ele tem esses dois métodos, esses dois momentos aí, da super interface e da interface. Vamos falar agora sobre cachorro, né? Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Implements. Vamos fazer a mesma coisa aqui, né? Implements mamífero. E aí ele já até trouxe com a sobrescrita aí. Eu vou dizer aqui que o cachorro corre rapidão. Que ele dorme na caminha do dono. Que ótimo. Essa ideia me surpreende de vez em quando, com uns autocompletes assim, sabe? Que ele come ração, show de bola, e que ele brinca com a bolinha. Ótimo, tá massa. E que o cachorro está latindo. Percebam, a gente fez aqui a sobrescrita de todos os métodos que estão na classe animal. Vocês concordam comigo? Vou trazer aqui, ó, uma pro ladinho da outra. Trouxe a classe errada. Na verdade, trouxe a interface. Vou trazer aqui, ó, uma pro ladinho da outra pra gente. E daí, se você quiser, eu quero. Pra gente tá aqui validando, né? Então, vamos lá. Emitir som, correr, dormir, comer e brincar. Mas cachorro ainda não tem nada específico dele, né? Vocês perceberam? Tipo, pedir pra passear, uivar. Não tem nada disso ainda aqui do cachorro. Mas por que não tem como tem lá em ave? Porque quando a gente vem aqui, ó, nas classes e interfaces que já criamos, e a gente abre aqui a classe mamífero, está vazia ainda, né? Então, a gente entende que mamífero ainda não tem as suas próprias características. Por isso que lá em cachorro, ele só está com os comportamentos ali bem generalistas, né? Mas agora a gente quer fazer os comportamentos específicos de mamífero, né? De cães. Eu vou aproveitar uns aqui e vou tirar outros, tá? Vou deixar esse. Vou tirar esse, na verdade. Passarinho também cuida dos seus filhotes, né, gente? Então não seria tão específico assim pra mamífero. Vou deixar nadar. Vou colocar aqui void pedir para passear. Eita, passear. Void uivar. E assim, percebam que eu fiz uma interface mamífero, mas eu poderia especificar ainda mais isso, né? Eu poderia deixar ali felinos, caninos, bovinos e por aí vai. Eu poderia ter uma classe animal, depois uma classe mamífero, eu poderia ter uma interface animal, depois uma interface mamífero e depois outras interfaces cada vez mais específicas até chegar na nossa implementação de fato, ou seja, na nossa classe concreta de fato. Mas aqui, como é só a nível de explicação, eu estou fazendo de uma forma assim, mais ampla, mais geral. Então, beleza. A gente tem aqui agora os comportamentos específicos para cachorro. E quando a gente voltar aqui, ó, ele já até dá um erro daqui. Se a gente clicar, a gente cai lá. A ideia é muito boa, ela ajuda muito nesse sentido. Mas bora lá. Se a gente vir aqui, ó, aquele mesmo errinho, dizendo que eu tenho que fazer a implementação do método nadar e blá 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 blá. A gente vai vir aqui em Implements Methods e ele já vai me mostrar o que eu estou precisando implementar aqui, que no caso é nadar, pedir para passear e uivar. Vou fazer a implementação, ele até trouxe o escopo aqui, né, dos métodos vazios. A gente pode fazer uma coisa bem simplista, só para não deixar em branco.
Abanando o rabo, adorei. Cachorro está uivando para a lua. O meu não uiva, tá? Inclusive, ela nem sabe fazer isso. É um mistério pra mim, porque eu nunca vi um cachorro que não saiba uivar. Mas a minha não sabe. Então, pessoal, dessa forma, a nossa classe tá certinha ali, funcional, sem nenhum erro. Nossa interface também tá certinha. Vamos só fazer uma recapitulação aí, né? Vamos só recapitular rapidamente o que foi que a gente aprendeu. Isso aqui é a estrutura de uma interface, diferente de uma classe concreta que tem lá public class cachorro, aqui a gente tem public interface animal. Sabemos que a interface ela tem o mesmo comportamento de uma classe abstrata e, além disso, os seus métodos obrigatoriamente precisam ser abstratos, ou seja, só tem ali a assinatura, como elas precisam estar disponíveis para serem sobrescritas ali pelas classes concretas que vão herdar dessa interface, que vão usar essa interface. Então, por padrão ali, ela tem que estar pública, ou seja, se a gente declarasse aqui um public, seria a redundância, fica até cinzinha aqui na nossa IDE, porque realmente não precisa declarar o public. E aí, a carinha, né, da interface é essa aí, essa declaração aí, public interface animal, com seus métodos abstratos, que significa que são métodos que não têm corpo, apenas assinatura. Quando a gente quer usar uma interface em uma outra interface, a gente está fazendo uma herança ali entre interfaces, então a gente ainda continua usando a palavrinha mágica aqui chamada extends, que a gente usa lá na nossa herança padrão, né, de classe concreta para classe concreta. E quando queremos finalmente usar uma interface em uma classe concreta, aí sim a gente usa uma palavrinha mágica chamada implements. E a partir do momento que a gente faz isso, a gente obrigatoriamente precisa cumprir o nosso contrato ali, né? Um contrato de casamento, pode dizer assim, que é: olha, já que você quer usar a minha interface, você terá que implementar todos os métodos que existem nela e também os métodos aos quais ela faz herança, aos quais ela herda. Então, quer usar esse contrato, quer fechar esse casamento, implementa aí todas. Isso aí, galera, é importante porque muitas das vezes a gente tem esse cenário aqui, né, onde a gente tem onde a gente tem comportamentos ali comuns que vão servir para várias outras interfaces ou até mesmo classes, e esses comportamentos comuns precisam necessariamente estar presentes aí nessas interfaces ou nessas classes que vão ser criadas posteriormente. Então isso é uma forma de garantir que esses comportamentos vão estar sim presentes quando essa classe ou essa interface for feita, for implementada. Então é realmente um contrato, é um acordo ali entre a interface ou interfaces e a classe ali concreta no final. Pessoal, para essa aula é isso. Interface é um conceito muito tranquilo de entender depois que a gente já viu ali a classe abstrata, porque a gente já conhece qual comportamento, é o mesmo comportamento, só muda que agora a gente realmente é obrigado a ter métodos abstratos dentro de uma interface, enquanto lá na classe abstrata não necessariamente era obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido. Se puderem, se inscreve no canal, deixa seu like, manda para um amigo ou para uma amiga que também está passando aí por esse momento de começar a se aventurar no mundo da programação. Pode ajudar muito eles, também ajuda bastante o canal, porque diz para o YouTube que esse conteúdo é relevante e dessa forma meu conteúdo consegue chegar a mais pessoas que também estão nessa nossa mesma jornada, beleza? A gente se vê aí na próxima aula para falar sobre Enum e Final, tá bom? E depois a gente dá uma finalizada aí no módulo com um projetinho englobando tudo que a gente já viu. A gente parte aí pro próximo tópico, beleza? Então, galera, é isso. A gente se vê na próxima aula, beleza? Valeu!